Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Miragem. E esse é o nosso espaço semanal para explorar tecnologia, consciência e futuros possíveis, sempre com um olhar crítico, prático e transformador. E o episódio de hoje ele vem carregado de assuntos que mostram como o futuro está chegando muito mais rápido do que a gente imagina. A gente vai falar sobre movimentos estratégicos que colocam Intel e NVIDIA no centro da disputa global por chips. E também vamos discutir a crescente guerra tecnológica entre Estados Unidos e China, que já está redefinindo a geopolítica da inovação. Mas não para por aí não. Tem inteligência artificial superando humanos em competições de códigos e até avanços que podem abrir caminhos para robôs humanoides em escala industrial. E a cada episódio, eu tenho a alegria de dividir esse espaço com meus dois grandes parceiros aqui, Tuta, Neto e Sami Dana. Tuta, como é que você está, meu querido? Maravilhosamente bem, muito bom estar aqui em mais um Miragem Podcast, tô animado com os temas de hoje e vamos pra cima, Gabas. Vamos pra cima. Tem bastante coisa para tratar hoje aqui, vai ser um programa mais curto, então vamos dar uma acelerada aqui pra gente conseguir cobrir os principais tópicos que foram notícias na última semana que passou. A gente vai começar com algo que, ao meu ver, Tuta, dá uma redesenhada um pouco nesse cenário de chips globais, né? A gente recentemente, em algum dos últimos episódios aqui, quem comentou, a gente falou bastante da Intel e do movimento até do próprio governo americano, né, do Trump, adquirindo 10% da empresa Intel, justamente por ser uma empresa americana de chips, que tem toda essa guerra geopolítica acontecendo, né, entre países, principalmente Estados Unidos e China. E agora, na semana passada, a gente teve uma notícia que foi uma notícia surpreendente, mas que confirmou um pouco do que a gente disse que a Intel aqui. A gente até comentou sobre possibilidades de investimentos, a gente falou que existiam alguns fundos que estavam investindo. Curiosamente, um dia depois que a gente fez esse comentário, as ações da Intel subiram 22%. Então, não que a gente esteja aqui dando conselhos sobre investimentos, mas curiosamente aconteceu esse fato. E foi a entrada dos Estados Unidos com 10% da Intel, né? O primeiro movimento, exato. O primeiro movimento foi a conversa do Trump lá com o CEO da Intel, dizendo, puxa, uma negociação lá e acabou comprando 10% da empresa, mas o segundo movimento, que para mim foi até muito mais emblemático, foi a entrada da NVIDIA com 5 bilhões de dólares investindo na Intel. E a teoria é a seguinte, né, que eles dizem, né, qual que é a lógica, que os Estados Unidos não podem deixar a Intel falhar, porque é a única empresa verdadeiramente americana, né? Em solo americano. Em solo americano, exatamente. E a gente vê o quê? Você vê, por exemplo, uma empresa taiwanesa, né, que chama TSMC, né, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que eles detêm 66% de chip dos Estados Unidos. Né, e proximidade de Taiwan com a China, né? Imagina, uma ilha do lado, estamos falando de pouquíssimos quilômetros de costa, e os chineses acham que Taiwan faz parte do território deles, então tem um risco geopolítico aí interessante. E eu queria ver de você, como é que você vê esse movimento? A NVIDIA comprando, investindo 5 bilhões na Intel, o governo americano comprando, como é que você vê esse cenário todo, como é que isso vai evoluir? Então, eu vejo com bons olhos, assim. O pior é que no fim do ano passado, eu também estava de olho nesse mercado de chips, né? Eu já tinha investido um dinheiro na NVIDIA antes dela dar alguns saltos. Não. Opa, coisa boa, hein? Coisa boa. Mas ganhei o dinheiro e aí tava analisando esse discurso, né? Vendo o problema de, da única fábrica ser em Taiwan, se aí não teriam outras empresas para subir. E olhei para a Intel, mas olhei historicamente que ela andava de lado, aí fiquei na dúvida, no final não fiz nenhum movimento. Mas eu acho que é bom e eu vejo que a NVIDIA não está fazendo só esse movimento, né? Ela está investindo em várias empresas, OpenAI, desde robótica, outras empresas de chip, também investimento na OpenAI. Então, assim, ela tá aumentando tanto a parte técnica quanto a parte de distribuição, de tecnologia. Acho que ela está ampliando os braços dela para fortalecer essa indústria que no final se alimenta dela, por enquanto, né? Tem aí... Quem está fazendo dinheiro de verdade é a NVIDIA. Tem concorrência aparecendo, né? Acho que a Huawei está... Nós vamos falar, o governo chinês está fazendo investimentos maciços numa empresa local, né? A Huawei, que todo mundo conhece por celular e faz total sentido, com uma tecnologia um pouco diferente do que a NVIDIA faz, mas que promete até ser muito melhor. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Agora, esse lance da Intel eu achei super curioso, porque, como o Tuta comentou, muito bem comentado, não era uma empresa que despertava tanto interesse assim, justamente porque eles estavam muito focados na parte de computador, né, de PCs, né? O chip deles não é bem o GPU, que é para game, é mais para chamar de CPU, né, que é mais para a parte de computador mesmo pessoal. E isso estava ficando um pouco de fora do mercado, porque o grande movimento de aquisição hoje é relacionado aos GPUs e a tecnologia que a NVIDIA tem, por causa da parte de inteligência artificial, que eles identificaram que funciona muito melhor para isso, esse tipo de processamento. Mas eu lembro de um fato, que obviamente eu era super pequeno, mas eu estudei isso na faculdade, o lance da Apple, em 1997, junto com a Microsoft.
Então, a Microsoft, na época, era ainda liderada pelo próprio Bill Gates, ou a própria Apple era do Steve Jobs. A Apple estava numa situação complicadíssima. Muita gente achava que não ia vingar, que não ia dar certo, que a empresa ia quebrar. E, na época, o Bill Gates fez um investimento maciço via Microsoft na Apple, que acabou salvando a empresa, né? Esse capital foi o que fez, e aí a Apple virou o que virou. Logo depois começaram os lançamentos na época, eu acho que o primeiro que lançou foi o iPod, né? Depois lançou os próprios celulares, os iPhones. Então, o fato é que, assim, teve um movimento similar há muito tempo atrás que fez a Apple virar o que é hoje, né? Empresa de, sei lá, quantos trilhões de dólares. Curioso, né? E a Microsoft mantém posições na Apple ou não? Acho que sim. Ah, é? Eu acho que sim. Não sei de detalhes, podemos até pesquisar depois, mas eu acredito que ainda que mantém. Na verdade, eles são tudo, como você disse, né? A NVIDIA investe na OpenAI, eu acho que a proposta é investir 100 bilhões na OpenAI. Também é uma empresa que está valendo 4,3 tri, né? Acho que eles estão com um pouquinho de dinheiro em caixa, margens de 90%, né? Quase que um monopólio nesse mercado. Faturamentos absurdos, né? E crescentes, tem pedidos para os próximos 5 anos, já não consegue nem atender, é uma loucura. É loucura mesmo, mas eu acho um bom movimento. Eu acho que, assim, como a gente sempre fala, né? Quanto mais produtores em lugares diferentes, eu acho que é bom estar espalhado. Seria bom se estivesse na Europa, seria bom se tivesse alguma coisa... Que na América do Sul já é sonhar demais, mas seria bom. Seria bom se estivesse na África, em outros países da Ásia, na Índia, por exemplo, que tem um potencial grande para investir, né? 2 bilhões, sei lá quantos bilhões de pessoas tem lá? 1 bilhão 1,41 bilhões de pessoas tem. A gente acabou de se tornar o país mais populoso do mundo. Então, mas não tem jeito, vamos ver. Vamos tocar. E você sabe que nessa linha, uma coisa que a gente já comentou aqui algumas vezes também, que eu acho que é uma tendência que vai acontecer, e isso é difícil prever, porque ainda é uma coisa muito incipiente, está começando, mas a gente está vendo uma tendência de dinheiro está muito mais vinculado a elétrons, a energia, do que o modelo hoje tradicional, que é meio sem lastro, uma questão mais econômica, as moedas fiat, né, que os governos que acabam imprimindo sem lastro, sem nada. E a gente vê, por exemplo, os próprios criptomoedas, né? O Bitcoin, que a gente fala bastante aqui, nada mais é do que um elétron virando dinheiro, né? Energia elétrica, que eles minam, fazem todo o processo de mineração e acaba virando energia. E a gente está vendo na parte computacional a mesma coisa, né? Está vendo elétrons virando capacidade computacional, né? E isso dá uma bagunçada, vamos dizer assim, no modelo tradicional econômico, porque você fala, puxa, estamos trazendo energia, está virando o grande motor do mundo, que é o que deveria ser, né? Porque no corpo humano não é diferente, a moeda do corpo é o ATP, né? A adenosina trifosfato, que é o que comanda todo o show do nosso corpo. No mundo não deveria ser diferente. Qual é a moeda de energia? No caso, são os elétrons, né? São justamente as correntes elétricas. E isso está valendo dinheiro, está valendo capacidade computacional, que é o que vai reger o mundo daqui para frente. Como é que você vê isso, Tuta, essa transformação que a gente está passando aí? Faz total sentido, né? No final, a materialização é sempre energia gasta versus a materialização dela, que hoje é o dinheiro, né? O valor reservado. Então é mais uma síntese metafórica virando realidade, né? A gente vê isso aí. Concordo plenamente. Doutor Samidana, como é que você está, meu querido? Bom, estou atrasado, como vocês podem ver, por conta dos problemas logísticos de nosso país. O voo atrasou e aí não consegui chegar em tempo. Aí, só pegando um pouco de orelha essa conversa, eu também colocaria que além de energia é tempo, né? Porque o dinheiro tem valor no tempo. Sem dúvida. Então não adianta só você gastar energia, porque aí você tem todo o fluxo de caixa, que a energia tudo acaba virando dinheiro, e aí isso vai dar o preço. Vai dar o valor. O tempo é a potência, né? O tempo é a potência, mas também é o valor do... É o valor das coisas, né? O nosso trabalho, de certa forma... Custa tempo. Custa tempo, né? E energia. Muita energia. Apesar que o tempo das máquinas é muito diferente do nosso, né? Ah, sim. Vai causar, como o Tuta comentou, o tempo acaba sendo a exponenciação dessa energia, né? Esse é um tempo muito longo, obviamente, que tem pouco valor no final das contas. Quanto mais curto, mais valor aquilo acaba gerando, dado o movimento de capacidade computacional e elétrons, etc. E aí, como a velocidade das máquinas ela é incomparável com a gente, é tudo ao mesmo tempo agora praticamente, né? Isso acelera muito essa geração de potencial de valor e de riqueza e assim por diante. Muito bom, muito bom. E a gente comentou também, Sami, desse movimento da NVIDIA investindo 5 bilhões na Intel. Na Intel. Então, na OpenAI foi 100. Foi 100 bi na OpenAI, mas da NVIDIA investir na Intel é um movimento atípico. Você fala, pô, historicamente são concorrentes, né? E um investindo 5 bi no outro. A gente até comentou no paralelo da Microsoft com a Apple em 97. Eles são concorrentes, mas não são, né? Assim, a Intel não tem placas de vídeo hoje
compatíveis com a Ainda não. NVIDIA. Compatíveis são, mas não são concorrentes. Não são concorrentes. E a NVIDIA, até agora, não tem mostrado o processador, né? Ela faz GPU, que é o processador gráfico, que é muito usado para IA, mas ela não faz o CPU. Sim. Que o CPU era desde o Pentium, depois virou i3. E a Intel que domina isso. Então eu acho que mais do que o dinheiro, que não é insignificativo, essa questão de troca de informação, de tecnologia, principalmente para combater a China. A China não tem ainda, mas está investindo pesadamente, porque hoje é um gargalo. Inclusive, é um gargalo político, porque em determinado momento o Trump falou assim, não vai poder exportar. Não pode. Não. Agora estão negociando. Estão negociando, mas aí você cria um mercado paralelo e a China não quer se ver presa nisso. Se por um lado a gente tem as terras raras, né, que são importantes para fazer fisicamente os chips, e os Estados Unidos não têm muito, por outro você tem o próprio chip que a China hoje não tem. Então me parece mais uma questão política, sem dúvida, do que contra a China do que entre elas mesmo. E até como resposta a esse movimento, né, dos Estados Unidos de bloquear essas exportações desses chips para a China e etc. A China lançou agora recentemente, foi semana passada, comunicou um investimento gigantesco na Huawei, né, que é o Huawei, não sei como pronunciar, é uma marca de celular famosa, né? Sim, tem no Brasil. Já tem há muito tempo, já no mundo inteiro, no Brasil, estão crescendo muito em termos de participação de mercado, são gigantes. Essas marcas fazem também bateria para carro, os caras fazem tudo, posso falar, eles têm, a Xiaomi você vai lá, ele tem carro, secador, é multiproduto. Multiproduto, um investimento governamental gigantesco, né, um apoio, e nesse caso da Huawei, então, o governo chinês voltou o foco justamente por isso que o Sami disse, né, ninguém quer perder essa briga, e a China, por característica, ela gosta de ter essa independência, tudo é feito lá, né, eles são totalmente protecionistas. E com muito dinheiro, com muita... Sim, você pode até reclamar dos princípios de liberdade e de democracia, mas a questão de foco da China até numa empresa é muito mais fácil. As empresas são geridas por uma questão muito menos democrática, por uma questão de eficiência. Você fala assim, vai ser assim e acabou, top-down. Imagine se uma empresa fosse uma democracia em que cada um teria um voto para onde a empresa vai. As empresas provavelmente quebrariam. Então, quer dizer, existe vantagens de você não ter muita liberdade. Claro que eu não abro mão das vantagens, prefiro estar num país disso. Mas assim, não dá para ignorar que a China acelera muito o processo ao ter esse top-down num país. Você pega o dinheiro e acabou, não tem congresso, não tem nada, vai ser assim, fica bonitinho, vai fazer desse jeito e não pode nem reclamar. O custo disso é um custo para nós que estamos acostumados com democracia impensável, né? Obviamente que a gente não trocaria isso, mas do ponto de vista de velocidade de crescimento de um país, quando a liderança é uma liderança capaz, né, inteligente, a liderança da China, tirando as questões morais, éticas, mas essa questão de visualizar o que deve ser feito, eles têm acertado muito bem, tanto que a China cresce a taxas exorbitantes. Sim, eu acho que o PIB chinês é na casa de 17 trilhões de dólares. 18 trilhões. E o americano é 27, alguma coisa assim. Beira 30 já. Beira 30. Mas isso na medida americana, né? Porque para eles lá é um pouco diferente. Mas com a taxa, significa que em determinado momento... Vai passar. Vai passar, a gente fala 2040, 2050... E claro, né, nos Estados Unidos existe todo um arcabouço de regras do jogo. A China está criando tudo ao mesmo tempo, mas eles são rápidos. Mas tem uma competitividade, né, na China. É um semi-livre mercado, né? Uma coisa que, teoricamente, você ter tudo controlado, vai meio contra o livre mercado, né? Mas o governo entra como um investidor em quase tudo. Ele cria cidades, ele cria demandas. Então tem um livre mercado, mas também... É muito complexo o sistema chinês. Tem coisas, por exemplo, que você não pode entrar. O WhatsApp até hoje, na China, salvo engano, é proibido. Não, é proibido. Não pode. Acabou. Então, quer dizer, é mais ou menos livre mercado. Em algumas coisas. Então, se a China tiver um projeto... O WhatsApp tem uma coisa de dados, mas se eles falarem assim, a gente vai fazer uma consultora B, tem que ser desse jeito. Talvez em alguns momentos você não possa entrar. Não é tão simples assim o mercado chinês. Agora, o livre mercado existe para importar e exportar. Isso sim. Você consegue importar, exportar. Isso eles não é à toa que eles são o principal parceiro comercial do Brasil.
e de vários países do mundo. Mas esse chip aí, ele tem dados dele, assim, sobre o potencial dele? Ele já faz? Ele já existe ou é uma coisa que está sendo construída? Estão sendo criados, já tem uma base. Eles projetam que em 2030 é uma nova tecnologia, diferente da tecnologia da NVIDIA. Eles estão usando uma outra lógica que eles fazem lá para fazer esse processo. Tem um nome agora que me fugiu o nome. E eles, nessa história, eles projetam que em 2030 eles estão com uma capacidade muito superior à própria NVIDIA aos Estados Unidos em termos de produção de chip e capacidade de processamento. Eles compram, né? Cara, eu comentei isso em outro episódio, né? Duvidar que a China vai fazer chip é igual você duvidar que o italiano vai fazer massa. É da natureza deles fazer essas coisas, né? Então é muito... E a briga aí entre os Estados Unidos tomou proporções, tem a história da NVIDIA que você comentou, né? Sabe que o governo americano proíbe. Agora eles abriram para negociação e virou moeda de troca. Porque qual que é o dia? Aliás, eu acho que hoje que eles vão dar o veredito disso, se eu não me engano. Hoje é o dia de gravação, a gente está gravando numa sexta-feira. Não, isso se pensar é um absurdo. O mercado americano proibir a exportação de um chip. Assim, a gente fica falando, muita gente, né? Trump é de direita, ele pode até ser de direita, mas muitas vezes, eu acho que na maior parte dos casos, ele não segue princípios liberais de economia. Ele fecha mercado, ele dificulta a negociação. Mais, assim, taxa e proíbe. Que é a pauta, nesse quesito, muito próxima a uma pauta de esquerda, de extrema esquerda. É complicado, né? Eu acho que... Mas assim... acho que é uma balança, entendeu? As coisas estão muito soltas há muito tempo. Os Estados Unidos está tentando trazer alguma coisa de volta. É isso. Não, e ele está fazendo um esforço grande para isso. Sim, mas isso tem um custo para a sociedade. Mas eu não acho... É um tema de dilema, entendeu? Não acho que é uma coisa de direita ou esquerda. Eu estou só analisando do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico... Conceitual só. Conceitual econômico, você fecha mercado, você prejudica a sua economia. Você interfere em empresas para exportar, você prejudica a economia. Num segundo momento, você tem empresas pensando mais vezes nisso, né? Até teve a questão agora dos vistos, que as empresas vão ter que pagar para ter estrangeiros, né? Aí, imagina, $100 mil, 500 e... Que os Estados Unidos é o que é, porque sempre atraiu as melhores mentes do mundo e fala assim, você é um cara brilhante, vem aqui, vem trabalhar aqui. Então, os melhores indianos, os melhores japoneses acadêmicos... Mas tem que ver se vai sair, né? Ou se é um discurso para chegar em algum lugar. Eu sei, mas ele tem a forma que ele pensa. Bizarro, é a forma que ele pensa. Eu acabei de chegar nos Estados Unidos, cheguei hoje dos Estados Unidos, estou até meio sonado aqui, que eu dormi umas 3 horas no avião só e foi só, cheguei cedo, já vim direto para cá. E eu tive a oportunidade de visitar algumas universidades lá nessa minha viagem. Estive na Califórnia, tive algumas universidades, e tem uns dados interessantes. Porque se você vê assim, essas grandes faculdades americanas, as Ivy Leagues, ou as melhores, as top 15, os CLA, ou os MIT, os Harvard da vida, a grande maioria dos estudantes, eles são já com ascendência chinesa. Ah, sim. A grande maioria. Se eu não me engano, o número de asiáticos nessas grandes universidades supera 50% na média. Assim, é uma coisa curiosa, né? E aí até os defensores da China falam, se a China fosse tão bom assim, por que todo mundo ia querer sair de lá, né? E ir para os Estados Unidos, né? Algo não funciona muito bem ali. Sim, não. Então eu tenho a teoria que eles são todos espiões, todos trabalham no fundo para a China. Tem também a China. Eu não acho que eles estão lá de bobeira. Tem também os dados chineses que a gente nunca sabe se o dado é real ou não, porque como o governo toma conta de tudo, há... Exato. A chance de ser manipulado. Um dado você consegue prever. Mas eu não acho que por exemplo, a economia em si, os trilhões aí que eles têm de PIB, de resultado, eu não acho que é, porque os caras exportam tudo que você tem é da China. Não tem nada que a gente esteja aqui 85%. Que não tenha vindo da China ou da região próxima ali. Se não é da China, é do Vietnã. Ou eles investindo em alguma fábrica ali em Vietnã, Camboja. 85% dos componentes eletrônicos que tem nos Estados Unidos são vindo da China. Praticamente monopólio. Então, assim, não tem como fugir disso, né? Fazer um mini break aqui para fazer uma chamada especial para vocês. O Mirage tem o apoio da Fresh Codes, uma empresa que entende do poder da inteligência artificial para expandir o potencial humano. A Fresh é especializada em desenvolver soluções digitais sob medida, com foco em inovação, performance e, claro, gente no centro do processo. Se você está pensando em tirar um projeto tech do papel ou escalar seu produto com inteligência, vale conferir. freshcodes.com.br. Bom, e essa tensão que está acontecendo, né? Empresa que está virando um instrumento de barganha entre Estados Unidos e China é o TikTok. Quem diria, né? Uma empresa de mídia social que começou com dancinha e careta e sei lá o que o pessoal fazia ali. Para adolescentes, né? Exato, uma coisa totalmente voltada para adolescentes, o código chinês, isso aí virou moeda de troca importante nessa negociação dos Estados Unidos e China. Hoje em dia, 50% do consumo do TikTok é notícias.
Não, já mudou muito. Não, e evoluiu tem muito. também o TikTok Shop, né? Que também, chegou virou no um Brasil e e-commerce. passou, acho que o Mercado Livre em um mês. Se não Sério? É verdade. Não sabia. Porque eu não sabia eu também. não sou um consumidor do Não. TikTok. Não, Eu também não nem uso. tem um Eu aplicativo. também Então, às vezes, porque a gente não usa, a gente acha. Fica fora da realidade do que está acontecendo. Mas, pô, me impressionou. Meus Mercado Livre amigos é que gigante. usam, eles sempre mandam notícias do TikTok. Aí eu abro e vejo, né? Eu tenho o TikTok, só não Meus filhos. é o meu preferencial ali. Meus filhos, sempre que vai compartilhar alguma coisa, vem no TikTok. Aí, engraçado, né? Que uma ascensão rapidíssima e virando moeda de troca entre os dois países de negociação, assim como a Nvidia. Que os Estados Unidos Mas quer é taxar uma em 15%. moeda enrolada, hein? Todo dia vai, aí desiste, complicado. aí volta, sei lá, parece um show. É um show. Eu acho difícil a rede, eu não gosto. Bom, vamos seguir aqui. No último episódio a gente comentou uma coisa interessante que foi que a Albânia, que é um país pequeno ali no sudeste europeu, ali oposto à Itália, né? A Itália está aqui, a bota do lado de cá, onde era a antiga Iugoslávia, lá onde tem Macedônia, Montenegro, todos aqueles países ali embaixo. É um país pequeno, acho que não tem 3 milhões de pessoas, são 2,7 milhões de pessoas. E o primeiro-ministro, ele anunciou que teria uma ministra, ou um ministro, feito de inteligência artificial. E o objetivo aqui era acabar com corrupção, melhorar processos, ganhar agilidade, ter muito mais clareza nos dados. Então ele deu todos os argumentos lá. Virou uma revolução com a oposição dentro da Albânia, porque os caras não querem de jeito nenhum que aprova isso. Isso é para maquiar, é para esconder essa questão da corrupção do governo. Inverteram o discurso e disseram que é exatamente o contrário. Como é que você vê isso, Tuta? Você acha que vai ser pro bem, vai ser bom isso aí? Realmente vai conseguir implementar de uma maneira correta, evitando corrupção, evitando desvios, tendo mais clareza de dados, mais agilidade de tomar decisões com mais bases analíticas? Ou você acha que não? É mais um instrumento de governos manipuladores, corruptos que querem usar, inclusive a inteligência artificial, para o próprio benefício? Eu acho que tem que ver a diligência, né? Quem que vai aferir os dados dessa AI? Porque se pega um governo aqui no Brasil, por exemplo, se eles fizerem agora uma AI para validar o governo, sinceramente eu não vou acreditar. Imagino que a situação na Albânia seja meio parecida, porque ela está muito associada à corrupção. Então, Muito. é meio complicado, né, cara? Teria que ter uma entidade de fora para validar se a AI tá fazendo, e mesmo assim você tem a corrupção, que você pode só comprar essa entidade de fora, exato, pagar em fortunas em bancos exteriores, e aí como é que faz isso, né? Se não... E é uma coisa que sair, teoricamente podia ser tão bom, né? Porque assim, teoricamente, com uma IA bem montada, você consegue acabar com toda a corrupção. Você tem clareza total de dados, você pode colocar via processo, via blockchain, pra você saber exatamente o rastreio de tudo, de onde vem, de onde vai. Então, teoricamente, a fórmula para se acabar com as corrupções do governo já existe. É só uma questão de boa vontade de querer fazer. Mas você não vê um governo fazendo isso. Por que será, né? Não vão acabar com a corrupção, isso é... O que você acha, Sabe? Eu acho que a corrupção é um pouco inerente do sistema, são as regras do jogo. Alguns países mais ou menos. Mas se você for ver quanto se gasta, vai no Brasil, você tem 6 bilhões de fundo eleitoral. Quanto ganha um presidente lá de 50 mil? Assim, por que você vai gastar 100 milhões de 50 mil? É todo mundo tão bonzinho. Aí você pegar o que se gasta para eleger qualquer cargo. Exatamente. Isso. 5 bilhões de fundo eleitoral. Mas não é... Assim, você pegar assim... Por que as pessoas querem tanto esses caras? É todo mundo tão bonzinho. 10 milhões de reais para eleger um deputado. O cara vai lá e ganha 25 mil reais por mês. O contra não fecha nunca, entendeu? E não Desconta são, imposto e não IR, são sobra caras... 15. Porque você podia ter caras filantrópicos que já ganharam dinheiro disso. Não é o caso. E não é o caso. Assim, por mais que talvez tenha uma pessoa, algum percentual sempre é, né? Não é a maioria, que é a missão claro. de vida ou Sim, não tem liga gente para com dinheiro. propósito, lógico. Assim, me soa um pouco estranho. Não, ele tem que estar resolvido, né? Essa financeiramente para querer... Ou ele é um cara que, cara, essa é a minha missão de vida, assim, mas eu não sei. E também no Brasil... Não, e também tem o jogo, né? Pode ser a sua missão de vida, mas chega lá e não consegue fazer nada com ninguém. Então, um monte de gente corrompendo. No Brasil, eu não vou citar nomes, até porque eu não quero gastar com advogados. Tem vários donos de partidos, e às vezes partidos que nunca elegeram nada, que o cara é muito rico. É meio estranha essa história, entendeu? O processo eleitoral me parece algo rentável também. Não, o próprio processo. O próprio processo. Então, mas eu acho que a maneira disso é você entrar com transparência total. Sim. E o sistema é difícil, assim, por exemplo, eu estava conversando com um vereador, que eu não vou citar o nome, e que, assim, você não pode comprar o celular.
Não pode comprar. Você quer um celular para a equipe, não pode comprar. Eu já acho que nem deveria comprar, porque celular cada um tem o seu. A Jovem Pan não me dá um celular. Mas tudo bem. As empresas que dá. Mas tudo bem. Que não dá. Então, pede pro... Os jornalistas estão com o celular. Então, mas beleza. Aí não pode comprar. Aí, os caras quase todos alugam de uma ou duas empresas que se especializaram nisso, que durante o período de 4 anos, vai dar para comprar 6 celulares. Aí os caras criam uma regra, e quando cria uma regra que não pode comprar, o mercado se adapta criando produtos em que a sociedade paga. Óbvio, acaba sendo mais Então, custoso. você não pode... Assim, não, a eficiência também não existe. Então, mesmo o cara que é honesto, ele vai acabar fazendo um monte de decisões ruins, porque o próprio sistema não funciona de outra forma. Porque os benefícios matam, né? Por que não paga melhor o cara e o cara decide o que faz com o dinheiro e não precisa ficar inventando essa licitação que é pra passar dinheiro pro cara que compra super valorizado? Mas é que pro padrão Sempre do assim, Brasil de entendeu? salário, esses salários são altíssimos. Né? Claro que perto do volume financeiro que eles movimentam é irrisório. Mas em termos de salário, um salário de 25, 30, poxa, qual que é a média salarial do Brasil? São salários altíssimos até pela Não, carga são de salários trabalho altos, que tem. mas eu acho é que incompatível não são altos pra realidade. Exato. Onde o carro custa 400 mil, 300 mil, um carro legal. O cara ganha. Sim, mas o Brasil é um país pobre. Acho que o problema que eu vejo maior, claro, é muito complexo, ninguém está aqui para resolver isso, e nem o objetivo do nosso podcast é falar de política aqui. Mas o que eu vejo, utilizando inteligência artificial, como tem esse potencial caso na Albânia, a possibilidade de se reduzir absurdamente essa questão da falta de eficiência e essa questão de corrupção, ela é gigantesca. E só precisaria ter uma boa vontade dos governantes de falar, puxa, vamos implementar esses sistemas, vamos fazer avaliações baseadas em evidências reais do que a gente vai investir, do que a gente vai comprar, porque a verdade é que não é só corrupção, é que investe-se muito em coisas que não servem para absolutamente nada. Né? Então, e não é um problema de falta de recursos no governo do Brasil, o problema é péssima gestão e o problema de corrupção. Isso que acaba, no Brasil, falando do Brasil porque a gente é daqui, mas todos os países do mundo, né? A grande maior parte dos países do mundo enfrenta essa situação. E tem muitas regras do jogo também, né? As instituições fortes, assim, acho que... Claro. Que o Brasil é tudo feito... Eu não acho que geneticamente o brasileiro é pior que outros países, mas as regras do jogo empurram... E a falta de respeito às regras do jogo, né? Exato. Não, é impunidade. Mas pra mim não deixa de ser as regras do jogo. Sim, acaba sendo. Não acho que é uma questão genética. Eu vi uma vez um estudo, Sam, até nessa linha, de uma cidade do México que fazia fronteira com a cidade dos Estados Unidos. Na verdade, era a mesma cidade, era o mesmo povo, e quando traçou-se a fronteira, dividiu. Metade México, metade Estados Unidos. Cara, é o mesmo povo, as mesmas famílias, mesmo DNA. Mesmo DNA, mesma formação, mesmo tudo, mesmo território, mesma influência climática, tudo absolutamente igual. Passados-se décadas, você vai analisar as duas cidades, o lado americano extremamente desenvolvido, rico, PIB lá em cima, baixo índice de violência, alto índice de educação, e o lado mexicano aquele caos. E foram fazer um estudo para ver qual foi o principal fator que determinou isso. Cara, era tudo igual, o que aconteceu? O principal fator era um desrespeito às instituições e às leis e às regras, principalmente essa parte de instituições de serem valorizadas. Eu lembro quando eu dava aula, se você chegar para os alunos e dar uma sinalização, olha, aqui é uma festa, faz o que quer, eles vão lá para brincar. Se você der uma sinalização, aqui é sério, você não... assim, o ser humano responde às regras do jogo. A gente é moldável. Regras do jogo. Então, eu acho que a gente... claro, tem que combater a corrupção, tem que combater tudo, mas assim, a gente tem que repensar as regras do... eu acho que é muito mais importante isso do que todo o resto. É só se pensar também, a Alemanha, oriental e ocidental. Exato, era o mesmo povo. Então assim, você tem um exemplo milhares de vezes repetindo, o problema é que parece que o pessoal não aprende. Estão sempre tentando voltar pro lado oriental do muro, aí não sei porquê. É esquisito. Bom, infelizmente, nosso tempo aqui na Jovem Pan já está se esgotando, então nós vamos encerrando por aqui, mas lembrando que esse programa continua no YouTube, no canal do Miragem Podcast, então se você quiser acompanhar essa discussão, nós vamos entrar agora em notícias super relevantes aqui dessa última semana, muda lá para o YouTube, no canal do Miragem, e lá você vai conseguir acompanhar todo o nosso debate, nossa sequência aqui nas nossas discussões. Obrigado e até lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.